Boa noite para o senhor. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. Começando com a situação aqui em São Paulo, doutor Renato, o senhor acha que essas medidas que foram tomadas, quer dizer, menor lotação nos restaurantes, shoppings funcionando não mais 12 horas, mas 10 horas, o senhor acha que isso é suficiente para segurar esse aumento que a gente está vendo no número de casos? Isso é um princípio, mas eu acho que nós temos mais coisa para fazer. Nós temos campanhas mais restritivas para a população tem que ser advertida de uma forma mais clara, especialmente a gente vê os bares, os jovens andando em aglomerados e ninguém faz nada, eu acho que isso é uma coisa importante. Nós temos a necessidade, talvez, de estudar a reabertura dos hospitais de campanha e uma monitorização muito estreita, porque este é um princípio, mas é possível que em mais 1 ou 2 semanas, se continuarmos com esse crescente que está acontecendo, tenhamos que tomar medidas um pouco mais rigorosas, numa época ruim e triste para todos. Mas cabe à população também agora tomar todo o cuidado para que a gente não progrida de fase. A gente mostrou a situação em São Paulo, mostramos a situação também em Porto Alegre, que também baixou medidas mais restritivas. O senhor acha que o Brasil inteiro deveria começar a pensar, a analisar nesse passo atrás? Esses dados têm que ser regionalizados, porque o Brasil tem dimensões continentais. Agora, quando eu vejo um dado como a repórter Jaqueline mostrou do Rio de Janeiro, onde a taxa de ocupação é de 93% de uma UTI, significa que um dia que tiver algumas poucas internações a mais, algumas pessoas não poderão ser atendidas porque não tem onde colocar essas pessoas. E elas ficarão sufocando com falta de ar nos seus domicílios. Então, numa situação dessa, esse é o principal indicador para mim, é a capacidade de acolhimento dessas pessoas. Se nós chegamos no nível de 93%, eu acho que tem que ter um nível restritivo muito mais severo do que onde tem 50% de ocupação. O senhor acha que aqui em São Paulo teve essa discussão se as medidas foram tomadas depois da eleição, deveriam ter sido anunciadas antes? A gente sabe que os casos já estão subindo há algum tempo. O senhor acha que nós perdemos tempo e, consequentemente, colocando a população em risco por termos adiado essa decisão de dar esse passo atrás, ou foi o momento mais correto? Pela análise dos casos, pela análise da situação? Nós temos dados que falam a favor disso e dados que falam contra. O dado de termos 53% de ocupação fala que talvez não, mas o crescente de ocupação, o alerta que os hospitais, especialmente privados, deram, mostrando que na população jovem de classe média, especialmente, houve um estouro de casos e eles se prepararam, talvez coubesse medidas mais restritivas mais cedo. Quer dizer, se a gente não tem as medidas mais restritivas em alguns locais, ou se elas não são suficientes, como o senhor está falando, o ideal é que a gente continue se precavendo. Essa é a melhor saída. Sim, eu acho que as autoridades têm que se desinteressar da coisa política nesse momento e pensar em salvar vidas. A prioridade é salvar vidas, não é a política. Agora, de todo jeito, independente da política, a gente vê um descompromisso das pessoas com a própria saúde. A gente vê, nesse momento, pessoas na rua, sem máscara, se aglomerando em bares. Nós vimos imagens de Porto Alegre com pessoas fazendo caminhada, nem exercício físico, caminhada sem máscara. Esse não é o momento, é o momento da gente voltar para trás e lembrar, nós temos as festas de fim de ano, não é a hora de aglomeração em viagens, não é hora de aglomeração em festas grandes, é um momento de ter um Natal um pouquinho mais triste, mas com calor humano. Pensando na saúde, pensando na segurança de todos, né? Dr. Renato Greenbaum, infectologista, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite para o senhor.